Opa, vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Trabalhar nunca é demais, não é? Então, boa noite a todos e vamos começar a falar de drywall, falar daquilo que mais encanta o mercado da construção civil, da construção a seco. O nosso dia a dia, para quem conhece o mercado do drywall, é um dia a dia bastante interessante, porque para quem conhece o mercado, não passa de um dia a dia normal, mas para quem tá fora, sempre vai estar acreditando que a vida de quem trabalha nesse mercado é fácil. E não é bem assim. Mas, enfim, vamos em frente. Eu faço parte de um mundo que é um mundo diferente, né? O mundo da construção a seco é o mundo que encanta quem está na construção civil e é o mundo que faz a diferença no mundo da construção, no mundo de quem investe, no mundo de quem constrói. E hoje, mais do que nunca, é um mercado que faz as empresas que acreditam investir cada vez mais e fazer a diferença nesse mercado. E é um mundo que a gente percebe que, para quem acredita, para quem quer investir, é um momento, é um mundo que tem muitas oportunidades e faz com que os investidores e as fábricas, né, aqueles que acreditam de fato que são os grandes investidores, façam os seus investimentos e criem oportunidade. E as oportunidades elas vão surgindo a partir do momento em que há uma demanda, consumo, e esse consumo é consolidado a partir do momento que existe uma divulgação, um conhecimento, e quanto mais se propaga as notícias boas, né, se propaga ali os bons resultados, é claro que isso impacta positivamente e todos acabam ficando empolgados e investem cada vez mais. Muito bem. Nós estamos aqui hoje para falar sobre aquilo que impacta todos os dias o nosso trabalho, né? Que é a vontade de fazer, a vontade de crescer e buscando, de alguma forma, realizar os nossos sonhos. O sonho de empreender, o sonho de fazer melhor aquilo que nós sabemos e acreditar que é possível fazer cada vez mais, né? Porque você está num país onde quem faz muitas vezes não tem o valor, mas quando você se identifica no mercado em que você gosta, no meio que você atua, você se sente confortável, você passa a investir, passa a acreditar, e isso faz parte, isso é bom, isso é gratificante. E o que acontece com o drywall? Não é diferente, não é? Nós temos aí, para quem já trabalha no meio, alguns perrengues, algumas dores, que é o que nós vamos estar falando hoje, falando de entrega, falar de responsabilidade no mercado, que é um mercado que muitos sabem pouco, mas acreditam que sabem mais do que de fato sabem. E isso é ruim, né? Isso é muito desconfortável, né, para o mercado que tem tantos investidores, tanta gente acreditando, né? Acho que hoje, sem o drywall, o mercado da construção civil não entrega ou não teria condições de fazer a entrega, de fazer as coisas acontecerem como acontece, como estão acontecendo. E a gente acaba sofrendo com isso, né? Porque o nosso dia a dia, se você tem responsabilidade, se você quer entregar bem, você precisa estar preocupado com o outro, né? Estar preocupado com o mercado, preocupado com a qualidade em todos os sentidos, em todos os pontos, né? O seu fornecedor, o seu cliente, o seu colaborador. E isso é fundamental, né? Para que você consiga desenvolver e ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo. Não poderia ser diferente, né? Eu acho que todos os empreendedores, todos os investidores, quando acreditam de fato no que fazem, fazem mais, cada vez mais, e o mercado cresce, o mercado se desenvolve. E é isso que acontece no mundo do drywall. Vamos falar de uma coisa que eu como empreendedor, eu como empresário do mundo do drywall, hoje eu sou responsável por duas empresas, né? Sou CEO de duas empresas, a Dryflex e a OfficeFlex, que são duas empresas que estão no mercado prestando serviço, fazendo aquilo que o mercado espera, né? Fazendo um bom trabalho e respondendo todas as expectativas, né? Que o cliente, quando ele te contrata, ele tem uma expectativa muito positiva, claro, que ele está te contratando porque ele acredita em você.
Mas o mercado, muitas vezes, ele não dá o valor devido ao bom empreendedor, ou ao bom empresário, ao bom responsável, aquele sério, né? A pessoa séria, a pessoa que faz, de fato, aquilo que se propõe a fazer, né? Então, nós temos aí alguns perrengues, algumas dores, que nós vamos falar sobre isso. O mercado ele tem muito amador ainda fazendo parte desse mercado, nada contra, apenas um apontamento para que a gente, em algum momento, transforme o mercado amador no mercado profissional, e eu acho que esse profissionalismo ele nasce a partir, ele começa a partir do momento em que as empresas que contratam as construtoras, os escritores, os grandes escritórios de arquitetura que tocam grandes projetos, assim como as engenharias, enfim, todo o mercado consumidor, né, do drywall está preocupado com a qualidade, preocupado com o conhecimento e todas as etapas que o drywall pode oferecer bons resultados, entregando aquilo que os nossos clientes esperam receber. É fundamental que o mercado amadureça, que o mercado entenda como é que as coisas acontecem, né? Porque se você não entende, se você não conhece, fica difícil, é muito difícil você cobrar do seu parceiro, né, do seu fornecedor, do seu colaborador, aquilo que você não conhece, como é que você vai cobrar a qualidade, cobrar a responsabilidade? Fica difícil. E esse é um ponto que nós vamos estar falando, porque hoje o mercado ele tem aí dores que todos sabem que quando você acredita no mercado, fica fácil você tocar. Mas quando você encontra dificuldades por falta de conhecimento ou por momentos que as pessoas começam a fazer tomar algumas decisões não éticas, aí fica difícil, né? Eu acho que a ética no modelo de negócio, qualquer que seja ele, é fundamental, né? Tem coisas que você não discute, você entrega, você faz, né? E quando você chega ao ponto de ter o conhecimento e de estar preocupado em fazer melhor aquilo que você sabe, é porque você tem um propósito, né? Quer dizer, melhorar o mercado, acreditar que é possível fazer mais, acreditar que é possível entregar aquilo que o cliente espera receber. E muitas vezes você acaba deixando de fazer, de executar alguns projetos por conta exatamente de rodapé de contrato, né? Que isso é um detalhe, é um ponto que vale a pena a gente salientar que quando você olha só o preço, você esquece a qualidade, esquece a responsabilidade, e você só vai perceber isso quando acontecer, em algum momento, algum perrengue que você vai ficar sozinho, você vai ficar na mão. E é isso que nós vamos estar falando. Muito bem. Você sabe que hoje, as grandes construtoras, os grandes projetos, eles consomem muito drywall. Eles consomem, são muitas obras, são projetos gigantescos, né, que têm uma demanda bacana, que as indústrias estão empolgadas, né, fazendo investimento e crescendo. E para nós, empreendedores do mundo drywall, são oportunidades que surgem e que você precisa estar preparado para atender essa demanda. Só que para que você atenda essa demanda, você precisa ter, do outro lado, um cliente, uma construtora, uma engenharia, um escritório de arquitetura, sabendo, conhecendo tão bem quanto você o mercado, né? Conhecendo os produtos disponíveis, conhecendo a responsabilidade do mercado, conhecendo o que cada um pode oferecer de bom, né? E compartilhando isso com seus colaboradores, puta, fantástico, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? Hoje nós temos um problema muito sério, que é as construtoras colocam os seus engenheiros, coloca ali o gerente de contrato, o gerente de produção, coloca todo um time ali à disposição da obra, com conhecimento até a página 2. Isso porque nós vamos até a página 100. Então, você imagina quanto falta de conhecimento nas obras, de um modo geral. Isso não estamos falando aí de construtoras pequenas, não. Estamos falando das grandes construtoras. Estamos falando das grandes obras, né, dos grandes projetos. E, infelizmente, a orientação, muitas vezes, não estou falando de todos, mas falando da maioria, não é ter tempo, não é dar tempo, não é conversar com o fornecedor, é cobrar. A cobrança, ela é muito incisiva, ela é muito forte.
não é? Mas muitas vezes cobra sem saber que está cobrando. E esse é o grande problema que nós enfrentamos, nós empreendedores do mercado, do mundo do drywall, né? Isso é uma condição que quando você é cobrado por algo que você sabe que você está certo e você não pode falar, e se você fala sobre o problema que está acontecendo, que é um desconhecimento daquele que deveria ser o responsável e o conhecedor, fica difícil você ter voz, né? Então você precisa estar com o fabricante do teu lado, trazer o fabricante para dizer ali, trazer um técnico, né, da fábrica, seja ela do drywall ou do perfil, para entender, para fazer o seu cliente entender que é fantástico o que ele está comentando, mas é muito ruim ele não saber cobrar o que ele está cobrando, ele não ter conhecimento para cobrar o que ele está cobrando. E isso impacta negativamente no mercado. Mas as construtoras, muitas já se tocaram, já perceberam que elas estão perdendo parceiros de negócio exatamente por quê? Quando você não tem um conhecimento e você cobra, você está cobrando indevidamente. E a falta de conhecimento leva a uma mão de obra boa sair fora, deixar você sozinho, deixar você esperando ele voltar e ele não vai voltar, né? Alguns escritórios de arquitetura já tiveram ali oportunidade de experimentar fazer contratação da mão de obra e tocar a mão de obra própria. Não deu certo, deu errado, deu ruim. Porque, na verdade, toca a mão de obra quem sabe tocar a mão de obra. Liderar montadores, liderar equipes de montagem, liderar aquilo que você conhece, é você explorar, você fazer aquilo que você conhece e tem domínio sobre isso. Então, isso se resume da seguinte maneira: um exemplo fácil. A construtora tem que se preocupar em construir, em contratar empresas sérias para fazer aquilo que cada uma empresa sabe. Se eu sou um parceiro, se eu sou um fornecedor de drywall e faço uma negociação e assumo o compromisso de entrega em um período, é porque eu tenho essa capacidade de entrega. Eu tenho mão de obra boa, eu tenho responsabilidade, eu tenho toda uma responsabilidade de acompanhamento e de fazer com que essa chegada lá no final, no prazo assumido, no prazo acordado, aconteça. Só que para que isso de fato ocorra, a construtora precisa também estar fazendo a sua parte. Precisa ter uma fiscalização, precisa ter os seus colaboradores responsáveis pelo acompanhamento e pela liderança dentro da obra, com a mesma pegada, com o mesmo conhecimento, com a boa vontade de fazer com que o projeto seja entregue. Mas, infelizmente, o desconhecimento, a falta de responsabilidade, muitas vezes, da cobrança ou a forma como se cobra, é o que impacta, muitas vezes, na falta de comprometimento das equipes de montagem e, do outro lado, o mercado não aceita argumento. O desconhecido, aquela pessoa que não tem conhecimento, que se perde no meio do caminho, por não ter conhecimento, ela acaba ficando frustrada por não ter voz, e quando você bate de frente, você muitas vezes é convidado a abandonar a obra e sair fora. E aí? Então, você tem hoje uma demanda gigante, com pessoas não conhecedoras do mercado, liderando, fazendo gestão do drywall, da construção a seco. E isso impacta de uma forma assim, muito negativa, porque você acaba levando para o amigo do amigo a informação de que o drywall não é um sistema confiável. Ora, o sistema não só é confiável, como é seguro, porque é um sistema que garante e dá a todas as pessoas que constroem uma condição de entrega, uma condição de poder fazer uma condição de evoluir, de fazer com que todo aquilo que você faz bem feito merece uma recomendação. Aliás, o marketing mais barato de qualquer modelo de negócio é quando você faz uma boa entrega, é quando você faz de fato aquilo que o mercado espera que você faça. Ninguém precisa fazer milagre, ninguém precisa fazer nada que não queira, mas a entrega ela é fundamental para que você consiga
fazer com que o mercado respeite o seu trabalho, respeite você, profissional, você, a sua equipe, a sua empresa, o seu time. E isso é fantástico, é isso que nos empolga, que nos dá condições de crescer, se desenvolver e entregar melhor, tá certo? Mas para isso acontecer, nós precisamos ouvir muitas vezes o que nós não queremos ouvir e precisamos falar, porque se você cala, você consente. E é muito ruim quando você sabe que o processo está errado e você, infelizmente, por conta, muitas vezes, da força, né, que o líder, né, que o gestor do projeto tem, você tem que discutir com ele muito moderadamente para que não tenha ali uma ruptura, tá certo, da hierarquia. Ou seja, o fornecedor é o fornecedor e o cliente é o cliente. Costumo dizer o seguinte, o cliente ele tem razão até que se prove ao contrário, tá certo? Porque não tem coisa pior do que você estar correto e você ter que concordar para ser bom moço. E não, eu, particularmente, eu já passei dessa fase. Vou falar o porquê. Hoje, eu tenho poucos clientes, mas eu tenho excelentes clientes. Eu atuo no mercado, graças a Deus, muito forte, e eu tenho clientes que me respeitam como fornecedor, não como fornecedor, mas como parceiro, né? Porque existe uma diferença, assim, bastante importante entre fornecedor e parceiro, né? Muitas construtoras, muitas empresas, elas não tiveram tempo ou elas não valorizam, tá certo? A mão de obra qualificada, a empresa que tem uma preocupação com a sua entrega, tem uma preocupação em estar junto na hora da dificuldade, né? Porque quem toca a obra sabe que é difícil, tá certo? Tem momentos que você precisa fazer muito mais do que você pode. Mas para que isso de fato aconteça, você precisa ter do outro lado, né, do lado do cliente, do lado da construtora, da engenharia, enfim, o reconhecimento, ou pelo menos ouvir, né, o que você precisa. Porque quando você fala, se alguém te ouve, bom, você vai estar compartilhando a sua experiência, o seu conhecimento, você vai poder tirar muitas vezes a pressão, porque quem está muitas vezes assumindo um projeto, quem está numa condição de trabalho, fazendo ali o seu papel de engenheiro responsável pela produção, e surge ali uma pressão para finalizar um determinado volume de trabalho, e esse volume de trabalho, muitas vezes, ele é possível, só que em condições normais. Por que condições normais? Muitas vezes, quem está na frente, a parte de infraestrutura, não atendeu, não está atendendo para que você consiga entregar o volume de trabalho que você precisa entregar. E aí, como é que faz? Não é? Aí tem aqueles que dizem assim: olha, eu preciso de mais montadores, eu preciso de mais gente. Mas não é a quantidade que vai fazer a diferença. É a organização da obra que vai pesar, que vai fazer com que, de fato, isso aconteça. Certo? Então, a experiência ela é válida nesse sentido. Mas, enfim, vamos lá. Você sabe que a maioria das construtoras, posso te assegurar, que quem faz essa liderança, quem lidera ali a parte de montagem, a parte de produção, o engenheiro de produção, desconhece totalmente o modelo de drywall, o modelo de construção do drywall. O que nós precisamos é ter a condição de fazer com que as construtoras olhem mais, olhem melhor, enxerguem, porque se ela tem uma mão de obra qualificada, tem um engenheiro ali cuidando da produção, enxergando ali o que está acontecendo, abrindo frente, dando condições de trabalho, é fundamental que esse engenheiro tenha um conhecimento, tá certo? Do sistema. Conheça a fundo o sistema. Você jamais vai conseguir cobrar aquilo que você não conhece, tá certo? E muitas vezes você fica vendido numa condição de não ter nenhuma responsabilidade para com o outro, então você bate. Mas na hora que você assume a responsabilidade de compartilhar esse atraso ou o problema da obra, você passa a perceber de que aquilo que você está cobrando não faz sentido, tá certo? Ou está cobrando da empresa errada, tá certo? Eu tenho, na minha experiência,
eu executo grandes projetos, eu tenho clientes que nós já vivemos assim momentos difíceis, e esses momentos difíceis nós conseguimos corrigir exatamente por quê? Porque quem estava segurando o processo conseguiu avançar, entregar o que precisava ser entregue, aí sim conseguimos atualizar o cronograma e vida que segue, tudo certo. Aí você passa a ser a melhor empresa do mercado, né? Você passa a ser a referência. Só que a referência de fato não é só isso, tá certo? Eu costumo dizer que existe uma grande diferença, e isso eu posso dar exemplo, tá certo? Que o argumento convence, mas o exemplo arrasta. E nós temos no nosso dia a dia, no nosso modelo de negócio, uma coisa que é a responsabilidade da entrega, ou até contar a história de que vai entregar, e não acontece. Então, isso, para o meu parceiro, que eu considero alguns clientes, parceiros que estão juntos para sofrer, para chorar, para fazer com que as coisas aconteçam, é comigo. Tenha certeza que a minha forma de entrega não é entrega só por entregar, fazer por fazer. Não. Eu estou sempre preocupado em fazer mais do que o meu cliente espera receber. Porque essa preocupação, ela precisa ser de uma maneira ao cliente perceber de que ele não está sozinho. E quando é que você vai sentir isso? Quando num perrengue qualquer, o cliente precisa fazer ali uma entrega, fazer uma virada, um final de semana, trabalhar em horários difíceis de fazer, de convencer os seus colaboradores, os seus montadores a atendê-lo, mas a minha forma de entrega não é só com o meu cliente, é com o meu time também, é com meus colaboradores também. Então, isso é muito importante. Se você que é empresário, se você que é empreendedor, se você tem equipes de montagem, se você não tiver o seu cliente feliz, o seu fornecedor feliz e o seu colaborador, que é o seu montador, feliz, só você feliz, e esquece, o mercado não vai com você. As pessoas não vão ajudar quem não ajuda, tá certo? O meu dia a dia, eu tenho um diferencial, me chamo de paizão, não sei até que ponto, mas o que eu faço para os outros é o que eu quero que façam para mim, ou é o que eu faço, é o que eu vendo, o que eu levo para casa. O que eu vendo, eu compraria tranquilamente, certo? Porque isso é uma pegada que a gente aprende na vida, a gente aprende com o tempo. Infelizmente, não existe cursos que formem pessoas para lidar, ou para entregar, ou para estar preocupado, tá certo? Em fazer uma entrega perfeita, né? Que o grande segredo de qualquer modelo de negócio é você fazer mais sempre, nunca menos, né? Eu acho que essa é uma experiência que eu trago da vida e que eu carrego e vou levar para por todos os dias, e para o meu modelo de negócio, com certeza, é o que impacta. Mas, voltando para o mundo real, né, para aquilo que de fato impacta, e eu tenho certeza que a maioria das empresas sofrem com isso, é ter dentro das nossas obras, do nosso dia a dia, dentro daquilo que de fato impacta a nós empreendedores, a nós que executamos obras e que estamos preocupados em fazer a nossa entrega, é ter um fornecedor responsável que cumpra os prazos combinados, que quando você combina um prazo e que ele é cumprido, tudo certo. Agora, quando você tem desculpas no meio do caminho, fica difícil você conseguir concluir o seu trabalho, concluir a sua parte. E aí? Eu já ouvi, né, que eu fui contratado, ou a empresa me contratou, para dar a solução. Eu não posso levar desculpa para o meu cliente, mas o nosso fornecedor falhou, nosso fornecedor não fez a entrega. Ele, infelizmente, não vai conseguir entregar. Eu já ouvi em algum momento, olha, eu não comprei, eu não negociei com o seu fabricante, com o seu fornecedor. Eu negociei com você. Ok. Eu concordei, fui no mercado, fiz a compra, a aquisição, porque você precisa resolver. E a partir desse momento, a partir desse apontamento, eu aprendi que é assim, quando você vende, o seu cliente, ele não está comprando produto, ele está comprando serviço, ele está comprando uma experiência. Na hora que você se conscientiza de que você está vendendo e você precisa entregar uma experiência, você muda a sua forma de tocar o seu modelo de negócio. Então, você passa a enxergar que o seu modelo de negócio é a solução para muitos.
é a condição que você tem de fazer valer sempre o seu conhecimento, sempre a sua forma de conduzir da melhor maneira possível e entregando sempre, não depois. Se você não entregar na data, entregue antes. Depois você passa a ser mais um. E isso impacta positivamente todos os dias. Tá certo? Então você não precisa ter muitos clientes, você precisa ter bons clientes. E eu tenho certeza que os bons clientes, quando atendido, quando sentir que você tem a responsabilidade de fazer aquilo que você conhece, entregar o seu conhecimento, entregar a sua verdade, ele vai perceber que você está com ele e vai com ele para onde quer que ele vá. Tá certo? Então, eu já tive momentos de ouvir do meu cliente que não tinha dinheiro para pagar alguns aditivos. E eu não tive outra opção a não ser concordar com ele, tá certo? Pô, o prejuízo é meu, mas ele está sendo sincero, está sendo transparente comigo, tá certo? Então você precisa ter essa sensibilidade e tem que ter um fundo de caixa também, tem que ter a sua reserva, você não pode ser mais um no mercado. Aliás, hoje, se você não tomar cuidado com a forma de formar, formação de preço, com a forma de tocar o seu modelo de negócio, você vai sofrer e vai quebrar, tá certo? Então, nós temos hoje um problema sério, muito sério, entre outros, entre tantos outros, que é a formação de preço, que é a entrega, a responsabilidade da entrega, tá certo? Porque o cliente ele não quer saber, quando ele contrata você, quando você assinou o contrato, quando você aceitou a negociação, o problema passa a ser seu, não é dele. O cliente não quer mais saber, tá certo? Ele só tem uma preocupação a partir dali, é ter a condição de virar o jogo e fazer com que você faça o esforço para entregar o combinado. Então, você não tem desculpas. Por isso que você precisa prestar muita atenção antes de assinar um contrato, tá certo? A experiência, o nosso dia a dia, as empresas sérias sabem como fazer. Os aprendizes, né, aqueles que estão ali sofrendo e sofrem muito e apanham todo dia, vão tentar, de alguma forma, chegar até o fim, mas não aguenta, morre no meio do caminho. Porque é muito difícil você tocar qualquer modelo de negócio sem dinheiro. E o cliente, quando ele contrata você, quando você aceitou a condição dele, na cabeça dele, no seu departamento de suprimento, ele fez um excelente negócio. Só que ele não teve a preocupação de fazer uma verificação lá na empresa que ele está contratando, qual é a estrutura dessa empresa. Que hoje é muito fácil você ter uma empresa, né? É muito fácil você ser um empreendedor em qualquer mercado. No mercado do drywall, mais ainda, né? Tem muitos escritórios hoje, muitas empresas virtuais. Empresa que tem, o cara tem um celular, é a empresa dele. E nada contra, pelo contrário, está certíssimo. Se o mercado me oferece condições, se o mercado me oferece oportunidade, eu vou abraçar a oportunidade e vou fazer a minha vida melhor. Tudo certo. Só que quem contrata não encontra nesse cara essa verdade sendo dita diretamente ali na negociação. Ele transfere tudo, ele compra, manda entregar direto, faz faturamento direto, faz tudo, fatura todo o material, bota na obra e depois vai até onde possível. Quando possível, ele abandona e vai embora, vai vender para outro, vender a mesma ideia que ele vendeu ali. E aí? Como corrigir isso? Pois é. Vamos lá. É, A diferença entre fornecedor e parceiro, parcerias, né? Clientes que têm ali. Eu tenho fornecedor que me entrega, que está comigo aí há mais de 20 anos. Como eu tenho clientes que eu atendo há mais de 30. Então, isso é o grande diferencial. Ser confiável em uma obra, legal. Em duas, pô, tá tudo bem. Em três, poxa vida, deu sorte. Um ano, dois, três, quatro, 10, 15, 20 anos, é porque você é diferente. As duas partes, não é só o fornecedor, não é só o parceiro. É uma parceria ganha-ganha, os dois estão ganhando, os dois estão felizes em trabalharem juntos, tá certo? E para uma parceria ser duradoura, você não pode matar, eu não posso sacrificar o meu cliente e também não posso sacrificar o meu fornecedor. Assim como o meu parceiro, como o meu cliente, tem toda a liberdade de tomar sua decisão. A decisão é dele. Ele pode comprar comigo, ou ele pode também não comprar comigo, não tem problema nenhum. Só que a minha entrega é sempre entrega responsável.
Eu prefiro declinar de um projeto, de uma negociação, de um contrato que representa para muitos a salvação do seu modelo de negócio, do que abraçar o negócio, do que fechar, assinar um contrato, para depois sofrer para entregar ou não entregar e ter que ir lá dizer, olha, eu infelizmente eu errei. Que um outro problema é você não assumir o seu erro, não é? Porque quando você não assume o erro, é pior do que você. Puta, é muito ruim, tá certo? Mas assumir o erro, pelo menos você está assumindo uma culpa e está dizendo que você errou. Então, puta, legal. Você não vai continuar comigo, não vou mais negociar com você e vida que segue. Agora, o problema maior é quando você sofre o perrengue, sofre a dor e continua dando chance para quem não entregou o básico, tá certo? Então, isso é difícil, né? Eu, pelo menos para mim, que toco o meu dia a dia, que faço a minha empresa de uma maneira assim muito leve, que eu não tenho nenhum perrengue que eu não consiga resolver. Eu acho que a gente aprende no dia a dia trabalhar sob pressão, tá certo? E trabalhar sob pressão é você não ter medo de enfrentar a verdade, de discutir o perrengue pontualmente, aonde quer que ele esteja acontecendo. Eu acho que é isso que vai nos dar casca, né? Vai nos deixar, vai nos fortalecer, vai nos dar aí a condição de melhorar todos os dias, de melhorar sempre, de fazer melhor hoje, amanhã e depois, não é? Porque na hora que a coisa vem fácil, pô, tá até legal, tá fácil, eu sou o cara. Não, não é o cara. Você não é o cara. Todas as empresas, todos os líderes, não importa o mercado, que se sentiram forte o suficiente para abandonar ou para, em algum momento, deixar o mercado ali numa condição de ter a tranquilidade de estar negociando com ele ou com você na condição melhor que você está oferecendo, olha, a maioria daqueles que se sentiram fortalecidos por momentos ou por dias ou por meses acabaram quebrando porque não se reinventaram. Ninguém é bom o suficiente para continuar sendo bom por muito tempo. Você é bom por um período, se reinventa, se fortalece de novo e vida que segue. Vamos tocando. E é assim em qualquer modelo de negócio. No drywall não é diferente, tá certo? Não é diferente. E nós temos, eu posso falar, eu não estou aqui dizendo para minha audiência, né, para vocês que estão acompanhando essa live, eu estou falando do coração, eu estou falando de uma condição que é o meu dia a dia. Ser verdadeiro é entregar o que promete sem desculpa, tá certo? Porque desculpas é mais fácil. Terceirizar o problema é mais fácil ainda. A terceirização do problema é o que nós mais encontramos no nosso dia a dia. Você nunca assume, não, eu estou errado. Porque na hora que você erra, na hora que você assume o erro, para o cliente é um alívio, porque pelo menos ele já sabe quem errou. Então ele sabe de quem cobrar. Agora, quando você terceiriza o problema, primeiro que ele vai ficar frustrado, porque ele contratou você para uma experiência positiva. Ele está tendo uma experiência negativa. Você acha que ele vai contratar você para um próximo projeto? Eu duvido, tá certo? Isso é muito sério. E no mercado do drywall acontece demais, acontece todos os dias. Não só no mercado do drywall, mas como no mercado de um modo geral. Tá certo? Nós vamos falar amanhã, vou fazer uma outra live para a gente falar dos antídotos, né? Falar do remédio para toda essa dor que todos nós sentimos, que todos vocês que empreendem na construção a seco, construtoras, engenharias, arquitetos, o empreendedor da construção a seco, todos sofrem, sabem o que eu estou falando, porque a verdade é que ninguém fala a sua dor, só fala as suas vantagens, né? Só fala da sua satisfação, dos seus prazeres, mas não fala das dores, da dor de cabeça, da entrega mal feita, do cliente que que não quer mais comprar com você, do cliente que deixou de pagar porque é um caloteiro. Não, não é. Hoje é assim, eu tenho no meu dia a dia bons exemplos para falar sobre essa coisa do abandono da obra ou do cliente deixar de comprar contigo. Já tive alguns casos do cliente, negociamos, fomos até um ponto, não foi possível, depois ele me procura para eu continuar a obra, porque a empresa contratada não deu bom, deu ruim, tá certo? Mas se deu ruim que já era sabido que ia dar ruim.
Porque uma coisa é quando você é um fornecedor, outra coisa é quando você é um parceiro. O parceiro, ele faz tudo para ajudar o seu parceiro, porque é um parceiro, é uma parceria de ganha-ganha, tá certo? Não é uma parceria de sofrimento, não, eu vou fazê-lo sofrer para ele valorizar o meu trabalho. Não, eu não preciso fazer isso, tá certo? Eu acho que uma das coisas que empolga qualquer modelo de negócio é quando você entrega melhor, é quando você entrega uma experiência para o seu cliente, tá certo? O seu cliente, quando ele recebe um material de primeira linha, consegue identificar que todo o seu produto foi entregue conforme combinado. Quando as respostas são respostas diretas, não tem achismo, né? Que não tem coisa pior do que você fazer uma pergunta para o seu parceiro, para o seu fornecedor. Normalmente isso acontece com o fornecedor, porque o parceiro ele sabe o que está acontecendo. Mas para o seu fornecedor, você faz uma pergunta para ele e vai procurar palavras para responder. Ou então ele vai buscar informação, olha, não tenho, não sei o que aconteceu, sempre tem um porquê. Ah, porque morreu alguém, porque o carro quebrou, porque algumas coisas aconteceram no meio do caminho. E a verdade é que quando você faz as coisas não planejadas, quando você faz o negócio de qualquer jeito, sem fazer conta, e que a maioria não sabe fazer conta, isso é muito sério, e quem sofre é o cliente, quem sofre é o parceiro que acreditou na pessoa errada, acreditou na empresa errada. Aí surgem os aditivos, que é o grande câncer das obras, tá certo? É o grande problema das obras. Aí quando a construtora não paga, a costura não presta. Bom, tem algumas construtoras não, tem alguns engenheiros, gerente de contrato, algumas pessoas que, quando elas se aproveitam do fraco daquele coitado, que ele está ali para salvar a pele, salvar a sua família, é uma negociação que ele fez ali, colocando todo o seu poder de compra ou de persuasão, enfim, ele é o vendedor, ele é o montador, ele é o financeiro, enfim, ele é o tudo dentro da empresa e ele é também o investidor da sua própria empresa. Só que ele não tem dinheiro para bancar, aí a mão de obra não recebe, ele não recebe do cliente, da engenharia ou da construtora, enfim, do seu cliente, não paga a sua mão de obra. No dia seguinte não aparece os montadores, porque não receberam, ninguém trabalha de graça, aí ele não presta. Não, ele não é que ele não presta. Não é que o montador, que a empresa é ruim. Não. Ruim é você não entender o problema dele. É você sacrificá-lo até a morte. É você tirar o ganha-pão do cara, da empresa, porque você sabia que ele não tinha condições. Você começa a ver se a empresa tem condições ou não na entrega da proposta, no tempo, na forma como ele entrega a proposta, na forma como ele se comporta diante de qualquer busca que você faça de uma maneira técnica, buscando tecnicamente qual é a verdade sobre algum detalhe ou sobre alguma a observação que você precisa ter ali de bate-pronto. Então, o que é muito importante discutirmos no nosso modelo de negócio, no mundo do drywall, é quem de fato sabe o que está entregando e quem está recebendo o que de fato contratou. Que é isso que falta. Conhecimento de causa. Eu vendo e entrego, porque eu tenho o respaldo dos fabricantes. O fabricante de perfis, ele sabe o que ele me entrega. E eu tenho certeza e confio que ele está me entregando um produto normatizado, ele está me entregando um produto com todos os certificados e com todas as certificações que eu precisar entregar para o meu cliente, ele vai me entregar. Agora, você comprar de empresas duvidosas é você colocar em risco o seu modelo de negócio. Infelizmente, isso acontece hoje. Por quê? Os investimentos em tecnologia, fantástico. O investimento no conhecimento dos seus colaboradores, que vão fazer com que a sua obra seja exemplo, né, de acabamento, de entrega no prazo, seja exemplo ali no acabamento, no tempo recorde, nós conseguimos fazer, ótimo, excelente. Mas o que tem dentro da sua parede? A parede de drywall, ela é composta basicamente por três pontos básicos: perfil, chapa e mão de obra. Perfil, chapa e mão de obra. Se você coloca um perfil não normatizado dentro da sua parede, você só vai saber se um dia alguém denunciar. Ou se essa parede, por qualquer motivo, cair. A parede não cai, mas o forro cai.
E é aí que você vai entender o problema. É aí que você vai começar a sentir na pele que, infelizmente, não sei se só o Brasil, mas acho que o mundo todo só se mexe quando dói no bolso, tá certo? E isso é um problema muito, muito sério, porque quando você tem materiais não certificados, quando você está exposto a problemas que o mercado conhece, mas aceita, ou conhece por desconhecimento, ou conhece, ou passa a conviver com o problema de uma maneira a tirar proveito, né? A ter lucro. E o lucro correndo risco, você precisa estar calculando, né? Até que ponto é importante esse lucro, até que ponto vale a pena você correr o risco para obter esse lucro, né? Isso são alguns pontos, né, que o mercado sofre, mas não corrige. Não corrige por quê? Porque não investe no conhecimento dos seus colaboradores, que eles, de alguma forma, são os responsáveis pelo recebimento do material na obra e pela entrega, né, pela montagem, né, pelo acabamento, por aquilo que de fato ele precisa zelar. Zelar não é apenas entregar no prazo, é zelar em todas as etapas. Receber o material correto, se certificar que de fato ele é aquele que ele comprou, é o acabamento, é o tempo que nós precisamos. Tem alguns exemplos, vou dar um exemplo aqui que é muito usual. Normalmente, o drywall, você precisa ter, para quem não conhece, uma placa de drywall, ela tem uma planicidade que, até que se prove o contrário, é perfeita, mas não é, certo? Não é. A placa de drywall ela tem imperfeições, que essas imperfeições elas são fáceis de serem percebidas, por isso que você precisa cuidar muito bem do acabamento de topo e ter ali uma massa corrida, um lixo, tem que lixar, né? Que é o finish drywall, tem que deixar o drywall, tem que lixar para dar um acabamento para que ele tenha uma superfície, de fato, uma planicidade melhorada, né? Ela pode não ficar 100%, que ela nunca vai ficar 100%, porque na própria norma ela tem ali um déficit, né, de planicidade que é aceita. A própria norma ela aponta isso. Então você está protegido pela norma. Mas esquece, nesse ponto dessa planicidade 100%, que já que não existe, mas você precisa zelar por aquilo que você precisa zelar. Ou seja, o acabamento, você precisa ter conhecimento. Você precisa saber que para você fazer uma pintura numa parede de drywall, no forro, você tem que ter um tempo de cura. Aí o camarada que está ali, que não entende porra nenhuma, o que é que ele faz? O cara mal terminou de construir a parede, ele já está dizendo que vai pintar, que vai fazer, vai passar o rolo e vai pintar. E vai acontecer o quê? As patologias. Que é você olhar para a parede e você vê a parede com aquele calor, parece que está sei lá, com inchaço, né? Ela cria ali umas deformações que você precisa entender o porquê que aconteceu aquilo, tá certo? E esse entendimento é exatamente por conta daquilo que você precisa entender antes, que você não pode tomar a decisão de fazer uma pintura antes do tempo. Se você encontrar na sua empresa alguém que se diz o expert, preste muita atenção e observe o que ele está fazendo. Porque os fabricantes, os três fabricantes hoje do país, eles têm um corpo técnico fantástico, eles ajudam você no que você precisar. Mas você precisa ser sério, você precisa entender de que maneira vai executar o seu trabalho para que você possa ter o apoio da fábrica. Porque a fábrica não vai colaborar, não vai dar nenhum apoio a quem trabalha errado. Aliás, eu acho que ninguém vai fazer isso, tá certo? Eu adoro correr risco, mas eu tenho que correr risco dentro de uma condição que, em algum momento, eu possa é, é, sair fora, né? Cumprir a minha etapa, cumprir a minha parte, entreguei, corri o risco calculado, entreguei, consegui entregar, e vida que segue, tudo certo. Mas eu não posso ficar correndo risco todo dia. Corri um risco por conta de entrega, por conta da responsabilidade que eu tive para com o meu parceiro, e vamos em frente. Pode contar comigo sempre, tá certo? Mas isso não é saudável, tá certo? Agora, a pressa é inimiga da perfeição, né? O que nós precisamos é fazer com que os construtores, com que as construtoras, as engenharias, todos aqueles que estão dentro do mercado, que fazem parte desse mercado, entendam
que o bom parceiro é aquele que tem responsabilidade com a entrega, não é com a venda. Vender é fácil, certo? Quando você vende, ok, todo mundo feliz, poxa vida. Eu já participei de celebrações assim, fantástica. Puta, vendi, fechei a cota do ano. Pô, bacana, legal. E aí, você já pensou na entrega? Ih, mas eu não sei se eu vou conseguir entregar. Então, aí que é o problema, entendeu? Infelizmente, isso acontece todos os dias, tá certo? E vamos lá. Uma coisa que falta demais nas obras, humildade da gestão. Humildade ali do engenheiro de produção, humildade daquele que está na liderança, na frente, em assumir o erro, em dizer que errou, tomou a decisão errada, não. Ele sempre vai transferir esse problema para a mão de obra, para o drywall. Não estou falando de drywall, tá certo? Mas ele pode estar transferindo para o cara da elétrica, para o cara. Ele nunca vai dizer que ele tomou a decisão errada. E isso é um outro problema, tá certo? O que nós precisamos, pelo amor de Deus, não me leve a mal, mas é ter pessoas que assumam risco e assumam seus erros. Porque quando você assume o erro, não é que vão diminuir você, pelo contrário, você vai crescer. Você só cresce quando você erra, que você vai prestar atenção na próxima para não errar novamente. E isso é o que vai te credenciar para um crescimento dentro da empresa e para um crescimento dentro do mercado, tá certo? Porque o mercado de drywall é um mercado jovem. É um mercado que nós temos muito para crescer. Nós temos hoje aí um consumo de drywall per capita em 0, alguma coisa, 0,5, 0,6% per capita. Então, você veja o quanto você tem para crescer. Tem muito, muito, muito. Oportunidade, nós temos muitas oportunidades, mas você precisa ser sério para fazer isso, para fazer com que isso aconteça, para fazer com que o mercado olhe e enxergue em você é, uma empresa, um líder, uma pessoa confiável, tá certo? E confie a você os seus projetos. Porque na hora que você tiver um cliente pela terceira obra, é porque você passou a fazer parte de um mercado diferente, passou a fazer parte de um mercado que está reconhecendo o seu potencial, está reconhecendo aquilo que de fato você está entregando. E isso é o que nos move, é isso que nos faz ser melhor, melhorar todos os dias e fazer as nossas entregas de uma maneira sempre na condição de receber do seu cliente os parabéns. É claro que é difícil, mas de vez em quando acontece, né? O cliente chegar para você e parabenizar você pelo que você está entregando. E por último, o que eu busco hoje no meu modelo de negócio é fazer com que os projetos lindos e maravilhosos são aqueles que você consegue entregar no prazo, tá certo? Não é aquilo que a arquitetura desenhou, fez lá um projeto lindo, 3D, fantástico, mas na hora da execução nada aconteceu. A mão de obra foi falha, a qualidade do material não diz, não, lógico, você não vai saber o que você recebeu, mas você quer tudo certo e infelizmente deu ruim. Conhecimento, né, por parte dos arquitetos, na hora de fazer uma especificação, na hora de especificar um projeto, saber que a especificação ela é fundamental para que você consiga ter um bom resultado, tá certo? E assim a sua obra vai ter prazo e vai ter condições de você poder desenvolver um trabalho e chegar onde você precisa, né? E por último, conhecimento daquilo que o drywall pode oferecer, né, para os arquitetos, né, que são todas as possibilidades, que são fantásticas, são N possibilidades, são condições assim fantásticas de você poder desenvolver projetos que vai impactar positivamente os seus clientes. E é isso, ok? Gente, é assim, amanhã teremos uma live que nós vamos estar falando amanhã, que eu acho que é onde vale a pena ter ali o conhecimento sobre como empreender no mundo do drywall, como entregar, fazer uma entrega com excelência, ter a responsabilidade sobre aquilo que mais importa, que não é vender e se entregar. E quando você entrega bem, você consegue fazer tudo para o cliente e para você, na mesma condição, você vai ser, com certeza, bem-sucedido. E, por último, eu acho que é fantástico falar, o antídoto principal, que é fazer com que o seu cliente fique encantado com a sua entrega. A sua entrega é o segredo do seu modelo de negócio. Vender, todos vendem. Entregar é o diferencial. É isso.
Amanhã nós vamos ter, a nossa live amanhã vai ser às 20 horas, vamos no mesmo horário, às 20 horas. Ser uma hora, 40 minutos, uma hora, para falarmos do antídoto, né? Aquilo que eu discuto sempre, que eu sempre aponto, que é o que de fato impacta as pessoas, é aquilo que você faz a diferença, faz com que o cliente, com que o mercado acredite em você. E tudo aquilo que você busca, quer ganhar dinheiro, o dinheiro tem que ser detalhe. Você não pode ter a preocupação de ganhar dinheiro sem estar preocupado em entregar para o seu cliente uma experiência, entregar para o seu cliente uma condição que ele espera receber com o investimento que ele faz, que já está gastando dinheiro que não é dele, que ele nem tem muitas vezes, mas é um dinheiro que ele precisa fazer a diferença e fazer com que todos se sintam seguro e certo de que recebendo ou fazendo a entrega prometida, o resultado é fantástico. E aí todos vão felizes e vão viver eternamente abraçados. É isso. Amanhã no YouTube, no Instagram, às 20 horas, eu espero vocês lá. É isso. Um abraço a todos, uma boa noite e bom descanso. Vamos embora.